Fala galera, Papo Business na área, toda quinta-feira às 18 horas. E hoje eu tenho um prazer aqui de trazer um grande amigo, um amigo que está comigo aqui praticamente desde que eu cheguei no Espírito Santo, César, da Emiv. Ele vai falar um pouquinho, vai explicar para vocês, mas o César, inclusive, é esposo de uma das minhas sócias, né? Uma das minhas grandes parceiras, que é a Rafaela, que a gente também vai gravar daqui a pouquinho, que é da Ágora, né? Empresa de marketing que praticamente atende todos os meus clientes de consultoria. César, pode olhar ali, se apresenta, fala um pouquinho de você. Bom dia, bom dia. Então, eu conheço o Rafael há muito tempo, nós somos parceiros já há muito tempo, a gente tem alguns clientes em comum, e eu trabalho com segurança eletrônica, eu trabalho com a Emiv. A Emiv hoje é a maior empresa de segurança eletrônica do mercado, e nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês sobre isso. Show, César. Então, vamos aproveitar aí e conta um pouco da sua história antes de chegar na Emiv, ou seja, como é que foi a sua trajetória profissional, né? Hoje você está na Emiv, mas você tem uma vasta experiência com vendas e, né, inclusive no exterior. Então, conta um pouquinho essa história pra gente. Então, eu trabalho, vendas está na minha essência, No seu né? DNA. Exatamente, eu trabalho com venda desde os 14 anos, eu trabalho full time na área comercial. E eu sou de Guarapari, trabalhei em Guarapari muito tempo e vim para Você é natural de Guarapari? Não, eu sou mineiro, mas Guarapari pertence a Minas, né? A praia de Minas. O pessoal aqui não gosta muito disso, não. Mas é como se fosse a praia do mineiro. Então eu fui para Guarapari muito novo, estudei, e lá eu comecei a trabalhar, entrei numa empresa. Ah, mas então realmente você veio de Minas para morar em Guarapari. Pra morar em Guarapari. Não foi só a praia do Mineiro, não. Não, vim com 7 anos de idade. Para morar realmente com a família em Guarapari. Isso. Aí me estabeleci lá, e lá eu entrei numa empresa, que não tem mais, chamada Rápido de Colo, que é uma empresa de fotografias. Trabalhei durante 4 anos e fui transferido para Vitória por essa empresa. Ah, interessante. Era gerente regional e sempre trabalhei na área comercial. Depois migrei para a área de arquitetura e decoração. Sempre trabalhei na área de lojas de revestimentos, de móveis. Eu era sócio de uma loja até pouco tempo atrás. E nessa questão... Que era uma das minhas clientes também. Exatamente, que nós éramos parceiros, que é a Estúdio Conceitual. E antes disso, eu fui com a minha esposa, nós tivemos uma experiência internacional, como você falou. Nós moramos em Lisboa e lá eu também trabalhei na área comercial. Não podia ser de outra forma. Lá eu trabalhava com venda de imóveis, uma multinacional, excelente, muito bom. Mas foi em 2008, 2009 e 2010, com aquela crise... Justamente imobiliária, né? Justamente a crise imobiliária americana, que no Brasil não teve grandes problemas, mas na Europa foi afetada, muito afetada. Então, mas no Brasil afetou também, tá? Eu lembro que eu era de uma grande empresa de consultoria, né? E nessa época era multinacional, americana, inclusive. É até hoje a maior do Brasil, a maior do mundo, aliás, né? Onde eu fiz carreira, né? Comecei em 99 como estagiário e em 2015, quando eu vim aqui para o Espírito Santo, eu já era diretor dessa empresa, que é a Deloitte, né? A maior empresa de consultoria do mundo já há 4 décadas, pelo menos. Em 2008, eles mandaram todos os funcionários CLT embora no Brasil. Boa parte deles, eram quase 300, tá? Boa parte deles não retornaram, e quem retornou, como eu fui um deles, eu fiquei com medo de não voltar na época, retornou PJ. E isso foi por conta da questão americana, como era uma empresa americana. Então, assim, de certa maneira, respingou, porque não era só ela a única empresa americana no Brasil, né? Exato. Então, respingou bastante também aqui na economia. Claro que talvez não tanto quanto foi na Europa, né? Na Europa foi uma coisa bem sistêmica. Começou nos Estados Unidos e afetou muito lá. Eu retornei para o Brasil em 2011 e até 2016 ficou muito complicado na Europa, falando no mercado como um todo lá. E no meu retorno para o Brasil, eu voltei para o mercado. Você voltou em 2009? Voltei em 2011. Ah, você ainda ficou 3 anos depois ainda. Eu cheguei lá meados para o final de 2008, fiquei 2009 todo, 2010 todo e vim meados de 2011. Entendi. Nasceu meu filho e tal, aí muda um pouco a responsabilidade, você acaba ficando com mais responsabilidade e você tem que realmente tomar uma decisão, que foi a gente retornar. Entendi. Entendeu? Minha esposa é portuguesa, meu filho nasceu lá, foi uma decisão acertada, foi bom. Para a minha experiência profissional foi muito interessante, ter uma nova cultura e você vem com mais bagagem. O primeiro país que eu trabalhei fora por essa empresa foi Portugal também, fiquei em Porto. Trabalhei numa indústria, não sei nem se existe ainda hoje, uma indústria da Coca-Cola lá em Porto. Principalmente era aquele início, assim, aquele boom daquela garrafa descartável de 2 litros, né?
e 2 litros, 1,5 litro. E era em Portugal, nesse início do século, vamos dizer assim, né? No início de 2000, que fui para lá em 2001. Portugal tinha, vamos dizer assim, baixado um decreto que toda a indústria em solo português tinha até 2005, se eu não estou enganado, ou seja, deram 5 anos, de 2000 a 2005, para ter ISO 9001 na época. E aí eu fui fazer a ISO 9001 nessa sede da Coca-Cola, nessa indústria da Coca-Cola lá em Porto. Não sei se existe ainda. Isso deve ser porque... 2001 faz pouco tempo. Nossa, com o advento do euro, todo mundo teve que se adequar, né? E Portugal tem muito incentivo. Eu morei lá, realmente eu fiquei impressionado com a estrutura, porque é muito incentivo da comunidade europeia para todos os países, né? Uhum. E aí eu retornei para o Brasil, sempre nessa área comercial, eu e minha esposa. Retornei para o mercado que eu sempre trabalhei, foram 22 anos de experiência nesse mercado de arquitetura e decoração. E virei sócio da loja que você prestou serviço pra gente, aliás, enfim, espetacular. E fiquei durante muito tempo, Uhum. ok? E surgiu um episódio que mudou um pouco a trajetória da minha família. A minha esposa é sua parceira, ela tem uma agência de marketing digital. Uhum. E nós tivemos um problema na agência que foi um roubo. Era uma sala comercial. E nisso eu já tinha me apresentado uma possibilidade de ter um alarme com monitoramento nessa sala, que é a própria EMIV, que eu não achei interessante por se tratar de uma sala comercial. Mas isso acontece muito, é um problema muito sério, que é recorrente, problemas em salas comerciais. Então, tivemos um grande problema, um grande roubo lá, e depois disso eu coloquei o serviço da EMIV lá. Então, eu sou cliente da EMIV há 3 anos. Então, esse caso aí você colocou EMIV antes mesmo de trabalhar com a EMIV, né? Exatamente. Então, assim, eu sou cliente da EMIV há 3 anos, no escritório da minha esposa e em minha residência, ok? E você colocou em sua casa também nessa mesma época? Coloquei nessa mesma época, um dia seguinte, entendeu? Mas eu fiz o que todo mundo faz. Esperou o problema acontecer. Exatamente. Brasileiro, normal, né? Brasileiro típico. Coloquei na dor. A gente acha que essas coisas vão acontecer só com as outras Só pessoas. lembra de ter seguro quando dá problema, né? Igual seguro de carro, né? Você tem um PT num carro, um problema no carro, rouba o seu carro, você faz seguro do outro carro. Então, assim, isso eu fui usando o EMIV e despertou em mim realmente assim, o produto é interessante e tal, e me dá mais segurança. Meu filho, por exemplo, fica em casa sozinho à tarde. Então ele tem uns dispositivos, que é um botão de pânico no nosso controle, que se ele tiver algum problema, alguma coisa que ele achar que ele está sendo ameaçado, ele vai apertar um botão de pânico e vai desencadear uma ação tática da EMIV com a polícia para poder socorrê-lo, entendeu? E isso eu fui durante os... Fora a questão de câmera online, né? Ou seja, câmera. Se apertar esse botão pânico, com certeza vocês vão olhar o celular na mesma hora, né? Exatamente. Eu consigo olhar o que imediatamente. Eu vejo como é que ele tá e tal, eu consigo interagir com ele pelas imagens, e os nossos sensores são muito interessantes. E, sim, é uma coisa que depois a gente pode até conversar um papo para te explicar como é que funciona. É muito completo. Okay? E passou um ano, eu tive a oportunidade de conhecer como é que funciona o trabalho da EMIV e fui convidado a participar. Então, tem 2 anos que eu estou na EMIV. E hoje, assim, é uma empresa que eu acho muito interessante porque a gente trabalha com segurança, a gente leva tranquilidade para as pessoas, né? E eu confesso para você que eu fiquei bastante surpreso. Você acabou entregando uma sociedade que você já tinha o quê? Uns 10 anos já? Tinham 6 anos. 6 anos. Né? Ou seja, você era de fato sócio de um empreendimento, uma empresa que já era bem consolidada, né? Com o nosso amigo Léo lá. Ou seja, é uma empresa conhecida no mercado, você era sócio dessa empresa e você preferiu entregar a sociedade para ser, vamos dizer assim, representante, ou seja, um funcionário de uma outra empresa. E tudo no risco, né? Até então você não tinha certeza de que daria certo ou não daria certo. Exatamente. Né? Quer que não, você soltou um pouco a tua segurança, né? Você arriscou, né? Mas você também fez isso quando você veio para o Espírito Santo. Com certeza. Às vezes a gente tem que dar um passo para poder sair das amarras que nos seguram. Comodismo mesmo, exatamente. Né? Sair da frase, odeio zona de conforto. Não existe zona de conforto, não existe estabilidade. Ou você está subindo ou você está descendo. É verdade. Então, quando você, na verdade, para, você está caindo. Exato. Tô na zona de... Não, você tá caindo. O mundo está girando e você parou, né? Exatamente. Então, assim, a gente trabalha... Claro que a gente trabalha com uma questão financeira, sim.
mas a gente trabalha porque a gente gosta também. Uhum. Você é um cara que fica fora da sua família a semana inteira. Praticamente. E você ama a sua família, mas você não faz isso só pelo dinheiro. Você faz isso porque você ama o que você O que eu faz. faço, sem Você dúvida. vê, quando a gente teve aquela parceria, você pôde acompanhar o desenvolvimento da minha empresa. Uhum. E você vê o crescimento profissional das pessoas, isso te dá prazer. Na verdade, assim, é lógico que a gente trabalha por dinheiro, mas o que eu mais, assim, o que eu recebo de bonificação, vamos dizer assim, a minha maior gratidão é ver o resultado, é ver as empresas, por exemplo, muitas vezes pego empresa quebrada, né? Já veio até alguns convidados meus aqui, que conta a história de que quando eu cheguei a empresa praticamente estava falindo, né, indo para o buraco mesmo, e hoje a empresa está sólida, está forte, está aumentando, está crescendo. Então isso aí, na verdade, é maior do que o pagamento que eu recebi dessa empresa. Isso. Vendo o resultado acontecer. Isso. Nessa linha de raciocínio sua é o que acontece comigo também. A gente trabalha pelo dinheiro, mas a gente poder ver um empresário, poder chegar em casa, dormir sossegado, saber que tem uma empresa zelando pelo patrimônio dele, ou você poder sair de casa, que é o meu caso, pela manhã, e saber que tem alguém olhando pela sua família, isso é muito gratificante. Uhum. E às vezes a gente toma um café num cliente tomar um café, ele fala, César, aconteceu isso, não fosse você, eu teria um grande problema e tal. Então, isso é gratificante. É claro que tem a veia comercial, mas a satisfação pessoal, trabalhar com o que você gosta, faz muita diferença. Com certeza. Faz a gente levantar da cama todos os dias. Ainda mais você que trabalha com venda, né? Se o vendedor não for motivado, não for animado, não gostar do que faz, não vai dar certo nunca. Exatamente. A gente fala, vendedor vende qualquer coisa, vende. Mas quando ele tem algo que sai do coração, algo que realmente o motiva e mexe com ele, a venda é mais natural. Eu falo assim, eu não vendo alarme. Eu vendo sono e tranquilidade. É isso aí. Entendeu? É o que eu tenho como usuário há 3 anos. Então, assim, isso faz muita diferença no mercado. E hoje, assim, a Emiv hoje é uma empresa que é a maior da América Latina, igual eu falei, então a gente tem uma estrutura Achei muito que fosse grande. do mundo até. Do mundo não é a maior. Não. Hoje nós temos. São 3 grandes cases no mundo de segurança eletrônica e a Emiv é um deles. Ah, ok. Hoje nós somos uma empresa mineira de 35 anos. A Emiv é nacional? Nacional. Com ar de multinacional. Eu imaginava que era multinacional. Não, é mineira, começou em Belo Horizonte, a sede é em Belo Horizonte até hoje, na região da Raja Gabaglia, ao lado do Porcão ali, próximo ao Porcão. Legal. Então hoje nós estamos em 18 estados, temos mais de 35 escritórios. Hoje nós estamos numa expansão grande. Por quê? Porque o serviço de segurança eletrônica, o nosso produto é um produto de muita demanda. Hoje a gente vive 2 questões no Brasil, a segurança pública, que é um fato, mas nós temos também um problema de saúde pública, que são os dependentes químicos que estão hoje pelas ruas, que geram um transtorno muito grande para o empresário. Às vezes não gera um prejuízo financeiro muito grande, mas gera um transtorno. Um vidro quebrado, uma loja arrombada, tudo vandalizado. Aí vai fazer as contas, não foi muito grande. O prejuízo ele teve que dormir lá, teve que fazer não sei o quê. Então hoje a gente Aquelas manifestações petistas lá de 2014, lá que quebravam tudo quanto era vidraça, botava fogo em carro e tal. Se você olhar, na verdade, no final das contas, nem foi o prejuízo tão grande, é muito mais o transtorno, né? Exatamente, o transtorno e você não saber o que vai acontecer, se a sua empresa vai estar lá no outro dia. Então a Emiv tem uma solução hoje de antecedente. Nosso produto trabalha com antecipação. Então, hoje, o nosso alarme hoje para soar, a pessoa está lá do lado de fora, o meu alarme já toca. A pessoa encostou na sua porta de aço, encostou na sua janela, o meu sistema de alarme dispara. Então, hoje, o que a Emiv fez? Foi buscar o que há de mais moderno no mundo, trouxe para o Brasil, adaptou à realidade brasileira e vem ressignificando o mercado de segurança eletrônica. Eu te falei que eu trabalhei numa grande empresa chamada Rapid Call, isso foi de 96 a 2000. O sistema de alarme em 96 é praticamente o mesmo que as empresas oferecem hoje, quase 30 anos depois. Que não tem nada a ver com o que a Emiv oferece. A Emiv vem ressignificando esse mercado. Não tem obra, não tem quebra-quebra, não tem fio, não tem sujeira, não tem poeira, não tem que fazer nada. Antigamente precisava de 3 profissionais, de quase uma semana para fazer a instalação no sistema de segurança. Hoje, com uma tecnologia avançada, um produto que nós desenvolvemos, um profissional meu faz a instalação em média em 30 minutos. É mesmo? Então pode ter uma loja cheia, uma fábrica, que ele não incomoda ninguém,
não gera nenhum prejuízo que ter que parar, ter que furar nada para o nosso cliente. Vocês colam como, então, com fita dupla face? Algumas coisas com fita dupla face, dependendo do que é, algumas coisas têm um sistema de fixação próprio, mas assim, mas não tem fio de comunicação. Nós temos comunica por radiofrequência. Uhum. Então você não tem que passar hoje. Não é pela internet? Não, porque a internet depende de energia. Uhum. Entendeu? Então o meu sistema hoje eu não dependo de energia. Não depende da Eu energia. tenho uma bateria que dura até 14 horas, ok? E a minha central, ela se comunica com 4 canais redundantes de comunicação. Então, assim, hoje, como é que funciona os Ou alarmes? seja, se o assaltante se achar inteligente o suficiente para desligar o disjuntor, não vai mudar nada. Exatamente, mas isso acontece muito. Ele desliga o disjuntor. As baterias, em médias, hoje duram 45 minutos, 1 hora, as baterias do mercado. Ele espera lá 1 hora, e quando ele vai, não tem mais alarme. O meu não. Eu tenho uma bateria que dura, mas o mais importante é a comunicação do seu empreendimento, da sua casa, com a minha central de monitoramento. Uhum. Eu tenho como se eu tivesse um telefone celular dentro da minha central. São 4 canais redundantes de comunicação. Então você nunca fica sem comunicação. Uhum. Então isso muda o modus operandi de segurança eletrônica no Brasil. Perfeito. E isso hoje realmente assim, a gente está ressignificando esse mercado e, graças a Deus, muito à frente da concorrência. Entendi. E o próprio preço que chama atenção, né? Com todas essas vantagens que você tem falado aí em termos de tecnologia, em termos de serviço prestado, de segurança, redundância e tal. E os valores que você me passou aí nesse bate-papo aqui nos bastidores, eu achei baratíssimo. Quer dizer, o cliente, quando você conta tudo isso para o cliente, faz toda essa apresentação, o cliente tem que fechar, né? Exatamente. O preço é até uma condição, eu falo até pessoalmente com o cliente, a gente tem hoje, ninguém oferece o custo-benefício que a gente oferece. Às vezes as empresas têm que fazer um investimento gigante em equipamento. Um dos nossos diferenciais é que você não paga equipamento, você não tem que descapitalizar 3, 4, 5, 6 mil reais de equipamento. Qualquer plano é permuta, vamos dizer assim? A gente chama de comodato, entendeu? Então, assim, aí se eu explico para o empresário pessoalmente, porque o valor é um custo-benefício, mas o nosso serviço é muito pessoal. A gente não tem kits mínimos. Eu vou até o estabelecimento e ver real necessidade. Desenvolvo um projeto dentro dos pontos de vulnerabilidade desse cliente. Entendi. Isso que é o nosso diferencial. Você vê a dor do cliente e entrega o que ele precisa, né? Exatamente. A gente não faz nada de achismo, nada por telefone. É uma coisa assertiva, realmente o que ele precisa mesmo. Sem inflar, sem adicionar nada que não seja interessante para esse cliente, que não seja necessário. Perfeito, perfeito. E vamos dizer assim, qual é o teu raio de atendimento? Você está sozinho aqui no Espírito Santo? Como é que você consegue dar abrangência no estado todo? Até onde você pode ir? Como é que é feita essa divisão? Isso, excelente pergunta. Hoje, assim, eu não conseguiria, como é óbvio, dar atenção a todo mundo. Perfeito. Hoje, no Espírito Santo, a EMIV dispõe de 2 escritórios. Um em Vitória, que nós atendemos de Fundão até Cachoeiro. Três Santas, Alfredo Chaves, Marechal. O que é uma área já gigantesca, né? Se pensar, muito grande. Se pensar que toda sala, como aqui mesmo, né, no nosso podcast, toda sala comercial, todo galpão, toda indústria precisa ter uma segurança eletrônica, né? Seja EMIV ou qualquer outra. Você ter um escritório para pegar toda essa região que você citou aí é quase impossível de atender 100%. Exatamente. Então nós temos vários colaboradores, entendeu? E temos um outro escritório no norte, que é em Linhares, que atende de Fundão até São Mateus. Até São Mateus. Então eu consigo atender meus clientes em toda essa região que eu mencionei. Mas a EMIV está em praticamente todo o território nacional. E assim, o que nos diferencia, a gente tem uma máxima lá que nós temos pessoas de qualidade, produtos de qualidade e serviços de qualidade. Então assim, nosso atendimento... A EMIV tem quantos anos? A EMIV tem 35 anos. 35 anos já, pô, é bastante antiga também. O nosso corpo técnico é muito robusto. A gente tem uma média de atendimento de 24 horas. E essa tecnologia que vocês entregam hoje, obviamente, não é a mesma de 35 anos atrás. Mas quando a EMIV surgiu, você sabe se também já era diferencial tecnológico já naquela época? Você tem mais ou menos uma ideia de como é que é a história da EMIV? Então, o nosso fundador, ele fez uma empresa dentro da tecnologia que era oferecida na época. Certo. Provavelmente a mesma tecnologia que a maioria usava. Só que o diferencial dele era o atendimento. Entendi. Okay? Já sempre foi um diferencial. Sempre foi. O atendimento e a rapidez. E ele veio evoluindo e crescendo. Provavelmente ele foi atrás de tecnologias diferentes todo ano, viajava. Exatamente. Que a empresa não chegaria nesse porte que tem hoje se ficasse estagnada, né? Exato. Foi aí que surgiu essa questão desse produto atual nosso com essa tecnologia embarcada maravilhosa. Nas viagens do nosso diretor, ele descobriu
ele observou e viu essas tecnologias, Estados Unidos, países da Europa e tal, e trouxe para o Brasil, mas assim, não simplesmente o que existia lá. Uhum. Ele trouxe, adaptou a realidade brasileira, porque quer queira, quer não, o bandido brasileiro é impressionante. Tem um modus operandi próprio que nenhum lugar do mundo tem. Então nós adaptamos à realidade brasileira e desenvolvemos o nosso equipamento. Nós fabricamos o nosso equipamento. Então hoje a gente continua desenvolvendo, é o tempo inteiro desenvolvendo. Lançamos um aplicativo novo agora esse mês. Então assim, Na verdade, a EMIV tem tudo para ser a maior do mundo, porque o laboratório que é o Brasil não existe igual, né? exatamente. Nós só não estamos assim ainda fora, principalmente da América Latina, porque a economia da América Latina não está tão interessante. Mas em matéria de tamanho, nós já podemos ser considerados uma multinacional em robustez, em tecnologia, em Uhum. faturamento. Mas tem Entendeu? escritórios em outros países? Ainda não. Ainda não. Não, existe já. A nossa ideia realmente é realmente expandir para fora do Brasil. Uhum. Lisboa, começando por Portugal, entendeu? Os países da América Latina, isso é um projeto nosso, ok? Inclusive, hoje nós temos 34 escritórios, até o final do ano nós vamos ter 50 escritórios. Legal. A gente sempre, por quê? Qual que é o nosso diferencial também? Não adianta eu ter um escritório aqui e atender um cliente lá em Barra de São Francisco. Por quê? Não vai ser interessante. Nós vamos demorar a chegar nesse cliente. Uhum. Então, nós atuamos a um raio de 70 quilômetros aproximadamente, no caso de Cachoeira um pouco mais, do nosso escritório. Por quê? Porque isso eu posso, você me liga, eu vou até você para conversar com você, uma demanda, alguma dúvida. Se for um caso que eu não consigo resolver, tem a minha equipe técnica que também vai, e isso a gente preza por um atendimento rápido. Uhum. Por quê? Porque isso gera a satisfação do cliente, mas principalmente a segurança dele. E a equipe técnica, né, cara? Que você falou que a gente entrega a gente que eu falo, a EMIV, vocês entregam um serviço de qualidade. E hoje em dia a mão de obra, a qualificação, né, da mão de obra em todos os segmentos, né? Eu vivo com isso, né? Eu trabalho com serviço, faço consultoria em diversas indústrias, lojas, né? E é uma dificuldade enorme mão de obra e principalmente mão de obra qualificada. Como é que vocês estão conseguindo se virar com essa situação hoje? Isso é um problema geral, igual você falou. Mas nós temos assim, hoje a gente tem, além dos técnicos, todo o escritório tem um supervisor técnico, tem um auxiliar, e nós temos outro Diretamente ligado à EMIV. diretamente ligado à Ou EMIV. seja, não é um terceiro que cobra por diária, que só pode atender quando não tem outra demanda já contratada. Como é que funciona? Exatamente isso. Ele São é todos exclusivo. profissionais ligados à EMIV. Exclusivo à entendeu? EMIV. Por exemplo, o que é comum hoje nas empresas? Eu monto uma empresa de segurança eletrônica, eu tenho meu cunhado, tenho meu filho, aí pega a bicicleta, pega a motinha e vai. Não existe isso. Não sou eu que instalo para o cliente. Uhum. Ok? Embora eu tenha capacidade técnica para isso, eu sou treinado para isso, porque se tiver alguma demanda eu consigo resolver no cliente, só que quem faz isso é uma equipe técnica. Uhum. É um técnico que faz exclusivamente isso. Passa o dia inteiro, todos os dias, fazendo isso pela EMIV. Exatamente. O nosso atendimento é 24 horas. Nós temos a maior central de monitoramento da América Latina. Ah, é? Fica em BH? Fica em BH. Nós temos a maior central de monitoramento da América Latina e nós temos técnicos de plantão. À noite, aos finais de semana. Por quê? Porque geram-se demandas. É tecnologia, alguma coisa. Então, a gente sempre tem que estar disponível para os nossos clientes. E o que é interessante no nosso negócio da EMIV? O meu cliente, além de dispor de toda a estrutura da EMIV como um todo, a maior central de monitoramento, atendimento 24 horas, ele tem meu telefone pessoal. O telefone que o meu cliente fala comigo, o telefone que você fala comigo, Rafael, que a minha esposa fala comigo. Então, eu estou disponível para o meu cliente 24 horas por dia. Porque às vezes o cliente tem uma empresa que fecha, sei lá, 11 horas da noite, tem uma dúvida, ele não pode ficar até no outro dia com essa dúvida. Ele vai me ligar imediatamente. Então, eu me coloco à disposição do meu cliente 24 horas. Então, o nosso atendimento é muito personalizado, ok? Perfeito. Eu sei as dores desse cliente que ele tinha e que nós conseguimos suprir. Então, ele se sente mais confortável falando comigo do que ligando no 0800, ok? Embora ele possa ligar nesse 0800. Tem todos os canais de atendimento, porque eu não conseguiria atender todo mundo. Que aí é direto com a central e tal. Que funciona muito bem, mas tem gente que não tem muito tempo e provavelmente, a gente compra pessoas. Era né? isso que eu ia te dizer. Na verdade, você é bem sucedido em vendas, né? Não importa o que você está vendendo, né, César? Né? Ou seja, a pessoa, muitas das vezes, claro que enxerga na EMIV a qualidade, a tecnologia, a segurança, todo o serviço prestado. Mas
muitas das vezes, pelo menos de primeiro momento, eles compram porque estão confiando em você. Eles compram porque estão se relacionando com você. Então, para ele é mais prático ele mandar uma mensagem para você, um WhatsApp e tal, do que de repente ligar para um 0800 da vida, né? Exatamente. E eu deixo claro isso para o meu cliente. E às vezes assim, às vezes nem precisa falar, você tem uma empresa, tem vários colaboradores, tem que delegar. Às vezes o meu contato não vai ser nem com o Rafael, Entendi. para as pequenas coisas do dia. Vai ser com o seu gerente, com a sua recepcionista, porque a demanda ali imediata, ela vai falar comigo. Perfeito. Ela pode gerar, abrir um chamado, mas assim, mas eu resolvo essas questões do dia a dia, que graças a Deus são muito poucas É isso que eu questões. ia perguntar, né? Não. Mas eu acredito que nem aconteça, né? Não, é muito pouco, o produto funciona muito bem, tem muita tecnologia, mas às vezes nós temos dúvidas, né? Claro. E essas dúvidas são sanadas sempre com o E telefonema. como você falou, é comodato e funciona da seguinte forma. Por exemplo, vamos supor que uma deu defeito. Simplesmente abre um chamado, vai lá um técnico e substitui. E substitui. Simples assim. Garantia vitalícia no equipamento. Vitalícia. Vitalícia. Enquanto você for cliente EMIV, você tem manutenção sem 100%. custo, troca de peças sem custo, substituição sem custo. E se for mau uso? Então, Alguém quebrou? Como é que funciona isso? aí o mau uso, realmente, como tudo, a gente avalia, ok? E conversa com o cliente, chega a um acordo para substituição, ok? Mas assim, eu tô há 2 anos na EMIV e até hoje não tive nenhum problema disso de mau uso, entendeu? Os clientes têm esse cuidado, por quê? Porque o produto zela pela segurança dele. Então, tanto o cliente quanto os colaboradores fazem o uso consciente do produto. Perfeito. E não fica também nada à altura, não é de uma simples, criança ou algo assim, exatamente, né? é bem tranquilo isso, entendeu? Perfeito. Quer explicar um pouquinho aí? Eu não sei o que é essa caixa aqui, como é que funciona. Então, a gente tem uma série de produtos daqui, mas isso aqui, eu te falei, é o coração do nosso sistema. É a central. É a central. E essa central é uma central, igual eu te falei, ela dispõe de 4 canais de comunicação. Então, igual, por exemplo, o seu celular ele tem 3G, 4G e 5G. Ele alterna... Que nenhum deles funciona direito, mas... Eu vou chegar nesse ponto, exatamente. São canais aleatórios o seu celular. O que tiver melhor naquele momento vai assumir. Como é o nosso caso aqui. Às vezes a sua internet naquele momento não está com uma comunicação estável, o meu GPRS assume a comunicação. Entendi. Ou o seu Wi-Fi. Então ele também tem internet. Tem. Não é só rádio, como você comentou. Não. A internet aqui, o GPRS é para quê? É para fazer a comunicação da central no cliente com a minha central de monitoramento em Belo Horizonte. Legal. Tem que ter. Eu não posso depender exclusivamente do seu canal. O que é muito comum nos países de grande Europa, Estados Unidos? A comunicação de celular lá é muito boa, é completamente estável. Então eles só se comunicam com o GPRS. Okay. No Brasil, a nossa comunicação não é boa. Ainda mais se for para o interior, quando chove, venta. Exatamente. Então, além da comunicação do GPRS, eu tenho mais 3 canais redundantes de comunicação. Isso gera uma segurança muito grande para o nosso cliente. Legal. Okay? Sempre. Então, a minha central, ela comunica com a central de monitoramento e essa central se comunica com os dispositivos no cliente através de radiofrequência emitida por ela com os demais dispositivos, entendeu? Então, assim, é um produto extremamente confiável, ok? E isso leva tranquilidade para o meu cliente. Ele sabe que funciona. O alarme, por exemplo, para tocar, como eu te falei, se o cara encostar, se o meliante encostar na porta de aço, encostar numa janela do meu cliente, o alarme dispara. E outra coisa interessante que pode ser feito, às vezes você tem uma grande empresa, vou botar um supermercado que ele abre às 7 horas da manhã com funcionários chegando. Só que a área de tesouraria, a área de TI, chegam às 9 e não fica aberto o dia inteiro. Eu consigo ter o alarme como um todo, o meu colaborador chega e desarma o alarme só de determinadas áreas e áreas com um pouco mais de complexidade ficam com o alarme ligado. Eu, por exemplo, na minha casa... Meu closet, quando eu saio de manhã, minha casa está com o alarme todo desligado e o meu closet, só a porta do meu closet continua com o alarme ligado. Mas por quê? Muita joia lá? Nada. É mais coisas pessoais, entendeu? E aí eu fico com isso porque me dá segurança. Então essas coisas pessoais, documentos e tal, tem criança, se alguém encosta na porta do meu closet, o alarme dispara. E isso, imagina você que tem uma empresa, que você tem uma área financeira, entendeu? Uma área contábil, uma tesouraria. Tem até um cofre, às vezes. Tem um cofre. Então você fica com aquela área ali, com o alarme. Selada ainda com alarme. Eu faço muito em clínicas de estética, para você ter ideia. Trabalho com produtos pequenos e com valor agregado muito alto.
A clínica de estética, ela tá com o alarme desligado, mas aquela sala X, Y, Z, ou aquele armário, se alguém tentar abrir aquele armário ou aquela sala, o alarme dispara. Uhum. Então isso é interessante, isso gera uma segurança para o cliente. Legal. Então a gente consegue fazer partições nisso. Tipo um controle de acesso, entendeu? Entendi. E essa câmera aí, tecnológica aí? Essa aí é a base da... Hoje em dia, quando é bom você falar em câmera, porque sempre quando a gente pensa em segurança eletrônica, o nosso cliente pensa em câmera. Aham. Isso vem mudando, por quê? É muito comum você ver na televisão um problema de assalto e o bandido tá sem máscara, sem nada, ele não tá nem aí pra câmera. Câmera hoje é uma ferramenta de gestão. Ela saiu do rol de equipamento de segurança eletrônica. Câmera, porque câmera você vê o que aconteceu. Certo. Não resolve, né? Não resolve. Câmera é importante para você gerir seu processo. Você tem uma empresa de logística, então você tem que ter câmeras, porque o cliente reclamou que o pacote não chegou conforme ele encomendou, mas você viu que o seu funcionário colocou dentro do caminhão e teve um problema extra galpão. Uhum. Ou próximo a um caixa, um cliente reclama que foi mal atendido. Então, como na minha câmera ela tem áudio bidirecional, você consegue interagir com ela. Tem áudio, inclusive. Tem, você fala e escuta por ela. Legal. Então ela te apoia na sua gestão. Ela rotaciona 360 graus. Não tem mais aquele equipamento de DVR, que é como fosse um videocassete que fica lá no canto, tem que cabear tudo, não. Ela grava no cartão de memória e na nuvem. Então você consegue interagir em tempo real. Ou seja, e naquela coisa de filme que aparece lá, né? O assaltante vai lá dentro da central, rouba Exatamente. rouba o HD, né? Achando que tá tranquilo, né? Ninguém vai pegar o que aconteceu, tá na nuvem. E isso acontece muito. Porque eles sabem disso. A gente não tem esse problema. Ok? Então você consegue ter um equipamento muito mais moderno, ok? Com muito menos investimento, ok? Mais rapidez na instalação. Investimento zero, de certa forma, né? Exatamente. Você não vai pagar pela instalação nada. Nada. E eu gosto de conversar depois, eu explico isso pessoalmente, eu vou até o cliente. A minha visita ao cliente é importantíssima. Que eu vou entender as dores e as vulnerabilidades dele. Então, assim, só para entender, o meu sensor de presença, ele é um sensor de presença completamente sem fio. Uhum. Ele é um sensor de presença que, pra você ter ideia, ele tem uma espécie de termostato, uma variação brusca de temperatura, o alarme dispara. Então, assim, eu já tive... Às vezes um possível incêndio, nada criminoso, mas pode salvar até o estabelecimento por conta disso. Então. Exatamente. Por exemplo, lanchonete. Às vezes o cliente deixa a chapa ligada ou a fritadeira ligada, o alarme vai disparar por mudança brusca de temperatura. A minha central, uma coisa importante, você tem uma lanchonete ou um restaurante, a minha central avisa quando falta luz, avisa quando falta internet, porque isso é interessante para o cliente, só para a tranquilidade. Ele tem lá o freezer dele, segura 3 horas. Se ele tem uma comunicação que faltou luz, ele pode monitorar isso, ele pode minimizar os problemas dele. Minimiza a perda de alimentos, né? É claro que isso é secundário, o mais importante Não, mas eu acho que tudo isso faz parte de um pacote de serviço, né? Exatamente. O mundo tá cada vez mais tecnológico, mais inteligente, então tem que usar o máximo da tecnologia, né? Eu tenho, ao contrário das empresas, eu não tenho um tecladinho, eu tenho um controle multifuncional. Nesse controle, além de abrir, ligar e desligar o alarme, você consegue, por exemplo, igual aqui. Vamos supor que nós estivéssemos aqui numa área que fosse vulnerável. Nós iríamos entrar aqui nessa sala, eu iria apertar essa tecla de alarme parcial, nós iríamos estar aqui dentro, com o alarme ligado, transitando na sala e o alarme não ia disparar. Só iria disparar se alguém encostasse nos acessos, naquela porta da frente e na porta lateral. Entendi. Então a gente consegue estar dentro do espaço com o alarme ligado e protegido. Isso é muito comum, uma empresa que fica até mais tarde, fazendo um balanço, mudando o showroom, arrumando a loja, então eles ficam ali dentro desassistidos. Entendi. Com o meu sistema, não. E se tiver algum problema, eu tenho ainda um botão de pânico. Eu falei que meu filho tem isso em casa. Uhum. Ou seja, ele pode ficar lá dentro e a casa tá com o alarme ligado nas portas, por exemplo. Exatamente. O meu em casa, e eu tenho um cachorro, inclusive, a gente tem um modo pet no alarme. Então, à noite eu ligo o meu alarme, tô dentro de casa, posso transitar na minha casa inteira com o meu alarme ligado só nas áreas vulneráveis. Uhum. E se tiver algum problema, eu tenho um botão de pânico. E como funciona basicamente o botão de pânico? Como é que é essa... Qual é o processo, né? Qual é o suporte que entregam para o cliente? Então, ao apertar o botão de pânico, os controles eles são personalizados, ok? Para gerar uma rapidez no atendimento. Ao apertar o botão de pânico, desencadeia uma ação tática da EMIV com a polícia e com você, ok? Então, nesse momento, a EMIV sabe que você está sendo coagido. Então, a ligação com a polícia é imediata. E é uma ligação para você. E existe uma tratativa, uma senha, uma contrassenha, dependendo do que você falar,
a EMIV vai saber que você está sendo coagido. Então, isso, nesse momento, tem uma ligação com a polícia, ok? E como uma EMIV, uma empresa de segurança eletrônica, com quase 4 décadas, tem uma credibilidade muito grande. Então, a EMIV não passa por aquela triagem que nós, civis, passamos. Uhum. Por que isso acontece, a triagem? Já ligou a polícia alguma vez? Não. Demora. Por que demora? Hoje, 4 em cada 10 ligações à polícia são trotes. Então, infelizmente, o atendente tem que fazer uma triagem. É o Brasil, né? E essas trotes, a maioria das vezes, são passadas pelos próprios bandidos. Uhum. Então, para atrapalhar mesmo. Para atrapalhar. Há uma triagem grande, por quê? Para certificar que não é um trote. Quando uma empresa de segurança eletrônica liga, essa triagem já foi. Já foi. E quando uma empresa de segurança liga, no caso da EMIV, que tem uma ação imediata, no caso de um botão de pânico, uma coação, é um atendimento prioritário, por quê? Tem alguma coisa acontecendo naquele momento. Sabe onde é, com quem é, sabe tudo, né? Quando o meu alarme toca, por exemplo, que é uma tentativa de arrombamento, ou seja, há uma possibilidade de flagrante e vai acontecer, então há uma prioridade nesse atendimento. Perfeito. Por quê? A polícia realmente ela tem que tentar, não consegue atender todo mundo. Quando a gente liga dizendo que houve um problema, que você quer um boletim de ocorrência da polícia, a polícia vai te atender, como é óbvio. Só que mas não é prioridade. Não é. E eles estão certos. A prioridade é aquela ocorrência que está acontecendo naquele momento. Exato. É emergência. A gente reclama, não tem que reclamar. Você precisa de um boletim para fazer um boletim de ocorrência online, inclusive. Hoje em dia. Então a ação tática da EMIV ela é muito rápida. Então a gente liga e todos os nossos clientes têm no mínimo 3 contatos de emergência. Por que no mínimo 3? Porque liguei para você está numa área fora, não funciona, eu vou ligar para o segundo contato. Então é rápido o nosso atendimento e a nossa ação tática. Perfeito. E voltando ao alarme, a gente sabe tudo o que acontece. Quando a EMIV te liga, ela sabe, por exemplo, que houve uma tentativa de arrombamento, que houve uma abertura de porta, se o meliante entrou ou não. Tudo isso através dos nossos sensores, que triangulam a ação do meliante dentro da sua empresa ou dentro da sua residência. Entendi. Na semana passada até gravamos com o Igor aqui, né? Que é nosso amigo em comum, tal. O Igor também é meu cliente e tal. A DivSeg, ela tem N serviços, né? Tem o serviço também de monitoramento, de alarme, cerca elétrica, tal, portão eletrônico, portaria eletrônica. Ou seja, ela tem N serviços, inclusive a própria prestação de serviço, né? Com porteiros, né? Auxiliar geral, até realmente portaria armada até, né? E coloca cancela, catraca, enfim. Aquela questão do controle facial, né? Então, ou seja, tem uma série de situações até eletroeletrônica também, como interfone e tal. A EMIV é focada, ela só tem essa parte de câmera monitoramento, sensores de presença, ou tem também uma gama maior de serviço? Então, a EMIV hoje tem um departamento de grandes projetos. Só para você ter uma ideia, a gente faz hoje Mineirão, Shopping Brás, Belo Horizonte, Búzios, Arraial do Cabo, Complexo Penitenciário de Bangu. É mesmo? Várias mineradoras a gente faz. Então, assim, a gente tem esse departamento de grandes projetos. Legal. Ok? E isso demanda um estudo, vem um técnico aqui, faz tudo isso. O que a gente não oferece hoje são pessoas. Eu não ofereço segurança armada. Entendi. Entendeu? Mas o nosso grande foco aqui no estado, além dos grandes, são realmente assim, a gente atende qualquer cliente, lojinhas pequenas, galpões, entendeu? Hoje, por enquanto, eu não ofereço ainda portaria para qualquer cliente. Dependendo do escopo de trabalho, vem a nossa equipe de grandes projetos. Engenharia, né? Isso. Mas a gente faz Bangu. Então, se eu faço Bangu, que é o maior presídio de segurança eletrônica, de segurança armada da América Latina, eu posso atender, entre aspas, qualquer cliente. Mas o nosso foco realmente são... essa curiosidade é interessante. Então, a parte de segurança eletrônica de Bangu, né, da penitenciária, que é a maior da América Latina, é feito pela EMIV. Feito pela EMIV. Eu não forneço as pessoas lá, claro, EMIV, claro. mas... Até porque isso é estadual, né? Exatamente. Os equipamentos são nossos. Olho Vivo da Rocinha, quando tinha, nós que implantamos, entendeu? Então, assim, a região dos lagos toda é monitorada por nós. Belo Horizonte. Então, a EMIV tem muito know-how nisso. Perfeito. Ok? Entendi. E tudo começou em Belo Horizonte. Então, a gente está expandindo para o Brasil inteiro. Claro que a gente não consegue levar todo o escopo. Por exemplo, a gente tem Manaus. É muito longe. Mas a ideia da EMIV é, com o passar dos anos, e expandindo o escopo completo de trabalho dela para toda a região, todos os estados brasileiros. Mas realmente, assim, esse produto, que é o nosso produto Smart, ele é um produto assim que atende qualquer um. Né? Qualquer um. A grande parte das demandas são sanadas por esse produto. Entendeu? Legal, legal.
Bom, ô César, você até comentou, né, que você, quando eu perguntei que você arriscou ali sair da estúdio conceitual, lá, né, da sociedade, e aí você até brincou, né, que eu também arrisquei, né? Então, só para o público saber, nem sempre eu falo aqui, mas é basicamente isso, né? Em 2015 eu era diretor dessa grande empresa, dessa maior empresa de consultoria do mundo, que é a Deloitte. Foi meu primeiro emprego, meu único emprego. Quando você comentou também que você faz o que eu gosto, na verdade eu nem conheço outra coisa. Comecei como estagiário em 99, fiz toda a carreira, né? Então passei consultor júnior, pleno, sênior, supervisor, gerente e diretor. Em 2015 eu vim aqui para o Espírito Santo. Pela primeira vez eu já tinha rodado 14 estados e 6 países pela Deloitte, fazendo projetos. Então, de 3 a 4 meses eu era realocado em algum outro lugar, qualquer lugar, na verdade. E aí, só que eu tava meio cansado dessa vida aí, né? Cada 3, 4 meses um lugar novo, família, né? Já tinha me separado a primeira vez, eu me separei em 2009 da minha primeira esposa, onde eu tenho meu filho mais velho, que hoje estuda até em País de Gales, né? Tem 16 anos. E eu já tava casado novamente, lá em Santos, né? Litoral de São Paulo. Meu filho com 2 anos. A época que eu me separei a primeira vez, meu filho tinha 2 anos. Aí eu falei, ó, tô vendo o filme repetido. Porque eu tava mais ou menos nesse caminho. Vou me separar de novo. E aí eu apertei o botão do F ali. Falei, quer saber? Vou Desacelerar. Vou mudar de vida, né? E aí eu decidi pedir demissão dessa empresa e vim pra cá, pro Espírito Santo, com uma mão na frente e outra atrás, né? Sem conhecer ninguém, sem cliente, sem faturamento, para montar uma empresa de consultoria no auge da Lava Jato em 2016, né? Ou seja, para quem não sabe, o Petrobras até foi embora daqui do Espírito Santo, era uma puta de uma unidade, né? Um elefante branco que tem ali na Avenida Vitória ali. E aí eu vim para montar a Nortecom justamente para poder parar de viajar, pelo menos era a intenção, né? Viagens menores agora. E trazer a família. Hoje eu até consigo, né? Eu viajo muito, mas eu viajo de carro, consigo estar, se quiser, toda noite em casa, né? Quando a gente estava até comentando de São Mateus, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, eu fiz bate e volta lá muitas vezes. Passei 1 ano fazendo bate e volta para São Mateus toda semana, toda terça-feira, eu lembro até hoje. Saía de casa 5 horas da manhã, chegava em casa às 10 da noite, mas eu tava em casa com a família, né? Isso não tem preço, né? Minha filhinha nasceu aqui já praticamente capixaba, né? Já porque eu trouxe a família em janeiro de 2018 e a minha filhinha nasceu em maio. Então, assim, às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto mesmo, né? Precisa arriscar, né? Comodismo não dá, não. Exatamente. A gente acha que a gente fala, zona de conforto é uma coisa horrível, entendeu? A gente tem que realmente dar um próximo passo. É o que ele fala, se tá difícil é porque tá dando certo. Se tá fácil é porque tem alguma coisa errada, entendeu? E você arriscou. O que você sente hoje? Então, isso é muito difícil. É claro que para isso você tem que ter apoio. Eu tenho apoio da minha esposa, assim como você tem apoio da Fernanda. E é uma coisa que a gente tem que ter esse apoio, porque não é uma decisão unilateral. Uhum. Depois que você tem família, é uma decisão que pode afetar a sua família Totalmente. inteira. Então, assim, mas quando você enxerga as possibilidades a médio prazo, entendeu? Você consegue ver que você vai, entre aspas, penar um pouco no início, mas que é recompensador. Uhum. Que é o caso de onde eu estou hoje. Não, nada que reclamar, muito pelo contrário. É uma empresa que dá muita oportunidade, entendeu? E isso dá uma segurança que eu digo assim, de você saber que por trás tem um apoio muito bom, entendeu? E é uma coisa que depende muito de mim também, do atendimento que eu presto para os meus clientes. Tudo começa com o atendimento meu. Claro, não. E a Emivio complementa. A venda é personalizada, né? Exatamente, assim como você tem a sua consultoria, você tem vários parceiros, que você depende desses parceiros para que a sua consultoria dê certo para os seus clientes. Né? A própria Rafaela, né? A Ágora, né? Então, ela está em basicamente todos os meus clientes, ela inclusive faz a própria Nortecom e até a da ONG da minha esposa é a Ágora que faz, né? Aí eu tenho contador, tenho software de gestão, né? Então já até vieram aqui, né? Que é o Wander, o contador, é o Ristone da Open Manager. Então a gente tem vários parceiros onde a gente se apoia, né? A gente sabe que tem o melhor custo-benefício para o cliente, que vai dar resultado, e aí a gente vai caminhando. Exatamente, são pessoas que você confia. Então, para você dar esse passo de sair da CLT, que todo mundo acha e tal, que é interessante, é interessante. Tem gente que não tem o perfil e tá tudo bem, entendeu? Mas
para você ter resultados maiores, os riscos são proporcionais. Não tem jeito, não há almoço grátis. É isso né? aí. Então a gente entende que isso, às vezes, é necessário dar um próximo passo. Falo às vezes com conhecidos meus, é necessário. Você está ali, mas você está estagnado. Você não tem, às vezes chegou numa empresa grande, mas você não tem para onde crescer mais. E às vezes você está uma questão financeira interessante, mas a sua satisfação pessoal, você está ali, não tem mais o que fazer. Só faz pela segurança financeira ou só pelo salário e tal. Automático. Não é uma coisa que de fato te dá prazer. Não né? te dá prazer, não te desafia. Então, às vezes, você precisa disso. Não dá aquela adrenalina, né? Aquele frio na barriga e tal. Eu tô indo para São Paulo agora atender o meu cliente lá, né? Vou ficar até quarta-feira. E cara, eu peguei essa empresa em agosto do ano passado. Eles estavam com R$1 milhão no cheque especial, ou seja, pagavam R$100 mil de juros todo mês. Né? Que a gente sempre... Fica aí o cheque especial, fica em torno de 10%. E aí eu falava para eles assim, né? Isso lá em agosto, setembro, eu falava, não, calma, vai ser resolvido. Calma, vai ser resolvido. Mas eles naquele desespero, né? Do tipo assim, pô, como é que você tá mantendo a calma? Porque não é você que tá com R$1 milhão no cheque especial. E eu falo, não, tô mantendo a calma porque é pela experiência. Eu já vi, esse case de vocês, eu tô acostumado. Infelizmente, os clientes só me chamam quando estão já bem ruim das pernas, né? Pra gente dar um jeito, né? Que eu até brinco assim, ó. Consultoria um preço, mágica é outra, né? O que você tá querendo aqui é quase uma mágica, né? Exatamente. Mas assim, eu tentava, na verdade, me manter calmo, né? Porque não adianta deixar o cliente mais nervoso ainda, mais preocupado ainda. Então eu dou vamos dizer assim, as diretrizes, eu dou o caminho que precisa ser seguido, que eu já vi acontecer em diversos lugares e que vi resultado, mas nada é garantido, né? Então, assim, também tem que ver se eles vão seguir a risca, tem que ver se eles vão fazer o que foi recomendado fazer. Mas é uma adrenalina, né? Aquela coisa, pô... É aquela coisa assim, vamos ver se vai dar certo. Eu tô apostando que vai dar, mas o cliente tem que acreditar que vai dar certo. Essa adrenalina, pra mim, é também outro combustível, né? Não, e pegando um gancho... E não é todo mundo que aceitaria, que aguentaria. E pegando um gancho nisso aí, quando a gente teve uma parceria comercial mais estreita, que foi lá na Estúdio Conceitual, a gente... nós estamos no mercado há muito tempo, a gente sabe de tudo do mercado. Cara, tem que ter uma visão externa. Tem que sair da caixa. E foi o que você fez. Sim, mas funciona. A gente nunca fez. Claro que a gente nunca fez isso. Por isso que a gente está contratando o cara. Por quê? Porque ele tem uma visão de outros cases, de outros problemas, de outros clientes. Perfeito. Que tiveram soluções que podem ser aplicadas na nossa empresa. E não necessariamente precisa ser do mesmo segmento, exatamente, né? Exatamente. Eu falo o seguinte, que na verdade, muito mais do que a teoria, do que os conceitos que eu emprego, que eu aprendi na Deloitte, né, ao longo dessa minha carreira, o maior benefício que eu acho que eu trago para os clientes é justamente a experiência. Eu já vi esse mesmo problema mais de uma vez em outros segmentos, em outras empresas. Então eu resolvi assim. Ou tem até 2, 3 formas que eu vi resolver aquele mesmo problema. E essa experiência, essa troca de bagagem é importante pra caramba. Exatamente. Aí você tem a expertise do cliente com a sua expertise, que não existia. E aí juntam-se forças e a coisa muda de figura. Perfeito, é isso perfeito. aí. E até por isso que eu falo que eu não tenho clientes, tenho amigos. Porque você fala assim, pô, é muito difícil vender hoje em dia, né? Se a pessoa não gostar, não querer, eu fico imaginando. E o consultor? Vende sonho. Você quer não, vende algo tangível, né? Exatamente. É um equipamento. Aí você pode falar tudo sobre o equipamento, como você explicou muito bem aqui. Eu vendo palavras, né? Eu tenho que fazer o cara acreditar, o cliente acreditar que eu vou resolver o problema dele. Mas é um sonho que eu tô vendendo, né? E nós, como você falou no início, nós compramos pessoas, primeiramente. Então, assim, o seu atendimento, os seus resultados que são conseguidos, isso vai de um empresário para outro, isso te dá uma credibilidade muito grande. Graças a Deus, hoje eu costumo dizer que eu não vendo, eu sou comprado, porque quando o cliente vem falar comigo, já é de referências e de cases que já aconteceram, então é muito mais fácil. Exatamente, você surgiu na nossa empresa por recomendação de um outro, de um amigo meu que já era cliente seu. Perfeito. Então é isso, gente, nós compramos pessoas. E depois daí nós compramos os produtos dessas pessoas, se for o caso. Então, assim... eu te agradeço muito, né? Aprendi muito com você e continuo aprendendo. Foi muito interessante nossa parceria, nos ajudou muito. E assim, e até o fato de eu tomar essa decisão foi realmente
até inspirado em você de ter saído da sua zona de conforto e ter ido para um local completamente novo. Falei, cara, tá, o Rafael tá lá e tal, a gente tem que fazer isso às vezes, é necessário. Porque senão a gente não estaria até hoje. Ah, com certeza. Né? Eu estaria, vamos dizer assim, acomodado, porque eu tinha realmente um bom emprego, um bom salário. Pô, eu era diretor da maior empresa de consultoria do mundo. Rodei 6 países, 14 estados, eu ganhava em 2015 27 mil reais livre de despesa, em 2015. Até hoje eu não cheguei a ganhar isso de novo. Mas hoje você tem qualidade de vida. Eu me arrependo um segundo. Coisas que não são tangíveis financeiramente, entendeu? Mas que fazem parte. O empresário tem que levar em consideração isso, o empreendedor. Perfeito. Não é só o que entra em caixa, mas é você poder ter uma flexibilidade, você poder ter qualidade de vida, você poder acompanhar o crescimento dos seus filhos, poder ter atenção para sua esposa. Isso conta e muito. Estou ajudando agora com a ONG, né? Quer dizer, provavelmente eu não poderia estar ajudando com a ONG se eu não tivesse essa proximidade da minha esposa. Exatamente, hoje, né? Tem a questão social que a gente desenvolve também. Isso para você tem um tempo para se dedicar, às vezes, a uma outra coisa que você não conseguiria. Perfeito. Até a própria maçonaria, enfim, outras coisas que eu não conseguiria se eu tivesse ainda na minha carreira, né? Na outra empresa. Perfeito. Bom, o Márcio já avisou ali. Tá acabando, Marcião? Galera, eu vou me despedir ali, então, César, e depois você pode se despedir ali. E estamos finalizando, já bateu 1 hora. Galera, foi um papo excelente, como vocês podem ver, com o meu amigão aqui, o César. Toda quinta-feira, às 18 horas, Papo Business. Não esqueça do C, que é compartilhar, curtir, comentar. Não se esqueçam de se inscrever no canal. César, por favor. Foi um prazer estar com vocês. Foi um excelente esse papo aqui com o Rafael, que é um parceiro, meu amigo e tal. As minhas redes sociais, me acompanha no Instagram, César C. Pinto, lá no Instagram. Você vai poder saber um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer. Tem lá o meu contato, o meu WhatsApp. Pode me chamar lá que eu terei o maior prazer em conversar com vocês. César, valeu, meu irmão. Foi um prazer.